Eu tava vendo o rumo que algumas coisas estão tomando, até que eu recebi uma DM no Instagram de alguém me perguntando se essas falsas acusações de assédio simplesmente não dão em nada, e se eu também faria vídeo lendo os processos que estão vindo por aí. E como eu não vi ninguém fazer um vídeo exclusivo sobre falsa acusação, eu decidi fazer esse que você tá assistindo. Afinal, pensando de forma lógica, se arriscar tanto pra fazer uma falsa acusação sobre alguém é levemente preocupante, ainda mais se você tem alguma moral e credibilidade a ser defendida. A menos que, por mais que seja cabulosa a sua história e não faça sentido, você ainda esteja certo, ou se você não se importa com as consequências jurídicas que vão cair sobre suas costas, caso o tiro saia pela culatra. E convenhamos que tem tanta gente acusando o outro de assédio, que se eu perguntar até pra pessoa que mais acompanhou todo esse inferno de perto, que deve ser, sei lá, a Bianquinha, nem ela saberia me dizer qual foi o número exato de acusações que aconteceu envolvendo assédio de ambos os lados. É bem mais fácil você contar quantas vezes o Kuririn ou Yantia morreu em Dragon Ball. Então, pra mim não ficar naquela bolha do disse-me-disse e minerar a resposta exata nessas causas que estão durando horas de duração, eu decidi ir direto na fonte e procurar o que uma perita criminal e o que uma juíza tem a dizer sobre esses casos de falsa acusação. E já spoilando aqui pra vocês, na minha opinião, Haluka e Rebeca que vão pra casa do caralho. Pra mim, cada uma ali podia pegar uns 30 anos de regime fechado, para que elas pensem durante muito tempo o que elas fizeram, e de como uma falsa acusação pode destruir a vida de uma pessoa. Mas a gente sabe que no Brasil, isso nunca aconteceria, e juridicamente é muito pouco provável que o Haluka realmente tenha uma punição merecida. Mas agora eu pergunto pra você, imagina que o Yanni seja condenado, mesmo tendo provas em uma situação hipotética, de que ele não teria feito nada daquilo. Você acharia isso um absurdo? Mas e se eu te falasse que algo assim já aconteceu? Era uma moça que tinha sido estuprada e ela apontou um cara como sendo o seu estuprador. E esse cara foi preso. E ele dizia que não tinha sido ele, mas ela reconhecia, foi ele, eu tenho certeza, foi ele, foi ele, foi ele. E ele foi preso. E a gente foi coletar material genético dele, porque tinha ficado sêmen nas partes íntimas dela. Quando ela foi conduzida ao IML, foi feito o exame de corpo de delito nela, foi coletado esse material vaginal. E tinha sêmen. Então a gente sabia que ali a gente tinha o DNA do criminoso. E ele foi preso, esse rapaz, dizendo que não era, que ele era inocente. E quando a gente fez o confronto genético, é tanto que ele cedeu o material dele de livre e espontânea vontade, porque não é obrigado a ceder, né? Então ele cedeu, porque ele tinha certeza, não fui eu cedo quantos materiais foram necessários. E ele cedeu. E realmente, o confronto genético mostrou que não era ele, não tinha sido ele. Só que a moça, mesmo diante desse exame, ela dizia, mas foi ele, eu não sei o que aconteceu, foi ele. O cara foi a julgamento. Mesmo assim, com aquela prova, não arquivaram. Ele foi a julgamento. E, pasme, o juiz o condenou por estupro. E o juiz partiu teve como justificativa a prova testemunhal. Que se ela reconhecia que era ele. Porque assim, o juiz está no Código de Processo Penal também, ele não está adstrito ao laudo, ele não é obrigado a julgar conforme o laudo pericial. Eu até estava vendo um dia desse, uma reportagem, não sei se era o da Atena, que ele falava assim, a prova pericial é a mãe das provas. Faz todo sentido, porque tem um peso muito forte, porque é uma prova científica. Porém, no nosso ordenamento jurídico, processual penal, não existe isso de mãe das provas, porque não existe prova, em regra, mais poderosa que outra. Então, o juiz, ele não está forçado a julgar conforme a conclusão pericial, desde que ele justifique, porque não julgou conforme. E, nesse caso, ele justificou dizendo que era muito forte o depoimento dela, que ela não tinha a menor dúvida de que tinha sido ele e que o condenava com base no reconhecimento dela. E esse rapaz, obviamente, se desesperou e foi para presídio e tudo mais. Em resumo, mesmo que os laudos do Haluka deem negativo, Haluka só precisa ser extremamente convincente para um juiz e pronto. O Yanni começa o dia vendo o sol nascer quadrado. E isso é bizarro, porque é assim que é a lei brasileira, não importando quão a imagem de alguém esteja queimada, ou quanto uma pessoa tenha a fama de mentiroso ou manipulador, já que na teoria, perante a lei, todos somos iguais. O Putz do Digo poderia ter mais view do que, sei lá, todas as músicas do Eminem juntas no YouTube. Em termos legais, aquilo não vale de nada, e um juiz pode sim pegar e condenar o Yanni só com base na palavra do Haluka. E isso é tão bizarro que me deixa com nojo de ter que viver em um país que tem um sistema jurídico tão fraco, cheio de brecha. No lugar desse cara que foi condenado injustamente, eu já teria me matado sem nem pensar duas vezes, porque a partir do momento em que você pisa dentro de uma penitenciária brasileira, sendo preso por algo assim, a gente sabe muito bem o que acontece lá. Digamos que seus colegas de cela vão se divertir muito com você, porque eles têm muita consciência social. Bagulho é na
junta, pega e vai comer, vai repreendendo na junta, bate na junta. Pra baixo, pode dar uma sacola nele, pode. Aí, maluco, é com vocês mesmo, velho. Não, velho, é com vocês mesmo. E eu fiquei tão revoltado com isso que eu fui atrás pra ver o que tinha acontecido e qual era esse caso que essa perita criminal estava se referindo. E eu encontrei 2 matérias, mas ao que tudo indica, era sobre o caso Israel, que ocorreu na cidade de Lajeado, lá no Rio Grande do Sul, isso em 2008, e o cara foi solto algum tempo depois. E o real criminoso finalmente foi preso. Eu vou deixar o link disso na descrição porque parece que o caso dele virou pauta criminal de estudo. E é nojento ver que a igualdade perante a lei no Brasil não existe. É claro que desde 2008 pra cá mudou muita coisa, mas hoje em dia só de alguém falar que você fez algo já cria uma problemática enorme em volta disso, porque você passa por todo o procedimento de ser investigado, a dor de cabeça de você ter que prestar depoimento, contratar um advogado e por aí vai. Em outras palavras, você que faz uma falsa acusação tá brincando de destruir a vida de alguém. O que, convenhamos, muitos desses casos são movidos apenas por vingança, descredibilizando a palavra de muitas mulheres que realmente de fato passam por algo assim. Na teoria, perante a lei, todos somos iguais, mas na prática a gente sabe que um lado sempre pesa mais do que o outro. É preciso apenas que alguém decore uma historinha que faça sentido, e pronto, o inocente vai pra cadeia. Juiz, a senhora não acha que acontecem muitas denúncias falsas e isso pode prejudicar o homem na sua vida profissional e familiar? E se caso a palavra da mulher for a única prova, a senhora acredita na mulher mesmo se for a única prova? E se ela estiver mentindo? Olha, aí a gente até conversou isso, né? Então, muitas vezes, só temos depoimento da mulher, porque o crime de violência doméstica ele é praticado dentro de casa, muitas vezes, sem testemunhas. É um crime praticado na clandestinidade. Mas o que a gente faz com o depoimento da mulher? A gente revisa esse depoimento. A gente vê o que ela falou na delegacia, vê o que ela está me falando ali agora, vê se tudo coincide, pergunta quais foram as lesões, como elas foram produzidas. Se o depoimento dela sair todo corretinho, a gente normalmente condena. Porque não há contradição no depoimento da vítima e no juizado da violência doméstica, o juiz é juiz de ambas as partes, já disse e repito. Mas no juizado da violência doméstica, a palavra da vítima ela tem um peso maior do que nos outros juízos, justamente por conta dos crimes serem cometidos normalmente sem a presença de testemunha. Se tiver testemunha, então, que viu a agressão e que confirma todo o depoimento, está tudo conforme, andando na mesma direção, aí a solução efetivamente é a condenação. Quando não tem prova, a gente absolve sem problema nenhum. Também não é, eu acho que o cara está imaginando que é só ir lá, dar o depoimento e o cara já vai preso. Não tem um processo inteiro para descobrir se o cara fez isso ou não. Sim, ele pode ser preso se ele agredir com faca, a polícia chegar, tá a mulher toda ensanguentada e ele for preso em flagrante. Depende do que ele fizer. É claro que isso daqui são casos isolados, porém eu não duvido que algo assim acabe acontecendo. E o que fica do outro lado? Simplesmente nada. Porque muitas vezes tudo isso não dá em nada. A pessoa faz uma falsa acusação e acaba sendo impune pelo aquilo que fizeram. Agora imagina se o Yanni é condenado pelo Haluka que tá acusando ele. Ok, é engraçado o meme, o pessoal tirando sarro, falando que o Haluka socou o dedo no boga dele, mas e se ele realmente for inocente? Olha só, Yanni, não me leve a mal, mas eu não acho que você é do tipo de pessoa que sobrevive numa cela junto com 48 detentos. Pensar que literalmente algo assim pode acontecer com uma pessoa é bizarro. Uma historinha bem contada aqui e ali, decorada nos detalhes pra não levantar suspeita, pode simplesmente destruir a vida de alguém. Você confia aqui e ali e pronto, uma faca é colocada nas suas costas. Bem, eu quis fazer esse vídeo porque eu achei um ponto interessante a ser comentado, já que nenhum juiz se baseia em vídeo no YouTube pra tomar uma decisão, e alguns deles nem em provas da perícia. Dá o like e se inscreve.